Olá, sejam muito bem-vindos. Se essa é a sua primeira visita aqui no nosso canal Livremente, deixa eu me apresentar para você. O meu nome é Caroline Boyd, eu sou instrutora de técnicas de expansão da consciência. Antes de dar início ao nosso assunto principal aqui nesse vídeo, eu peço que você comece exercitando o poder da lei da gratidão, se inscrevendo aqui no canal, curtindo, comentando e compartilhando esse vídeo, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo transformador e sejam abençoadas assim como você será a partir de agora. O tema do vídeo de hoje que eu vou trazer para você é sobre o Ho'oponopono e as técnicas que eu venho utilizando nos últimos anos para transformar não só a minha realidade, mas também a vida das pessoas que eu atendo e de todos que estão à minha volta, ou seja, meus amigos, parentes, familiares, enfim. Esse tema é abordado e falado por muita gente, mas conversando com as pessoas, principalmente aqui nas redes sociais, eu percebo que ele ainda gera diversas dúvidas e uma quantidade bem significativa de pessoas. Então eu resolvi falar sobre isso de uma forma simples e objetiva e sanar as suas dúvidas, trazendo os principais pontos sobre o Ho'oponopono para que você possa compreender e utilizar essa ferramenta incrível para curar e resolver todo e qualquer tipo de desafio que você estiver experienciando na sua vida. E por que eu escolhi esse tema, né? Por que eu escolhi trazer esse tema aqui para vocês? Porque esse foi um dos primeiros conhecimentos que eu adquiri nesse processo de aprendizado, de expansão da consciência, que trouxe mudanças verdadeiramente reais e efetivas para mim, em um dos momentos mais desafiadores da minha vida. As primeiras informações que eu vou trazer para você são sobre a origem do Ho'oponopono, né? Então, o Ho'oponopono, ele é uma palavra havaiana que significa reparar, consertar um erro. Ele é um processo muito simples de resolução de problemas que promove a cura de conflitos em geral, tudo aquilo que nos incomoda, que nos faz sofrer, limpando e purificando os nossos pensamentos, emoções e todo o campo energético que nos rodeia. Uma vez que essa energia é liberada, nós abrimos espaço e damos permissão para que a divindade, Deus, o Criador, chame como quiser, se aproxime e preencha esse local vazio com luz, paz, prosperidade, amor, felicidade e entre outras, né? Entre outras muitas coisas boas, né? E como surgiu o Ho'oponopono? Ele era uma prática comum entre os povos nativos havaianos e era utilizado para resolver problemas de relacionamentos entre pessoas da mesma tribo. Então, quando havia algum tipo de problema dessa natureza, o mesmo era levado ao xamã, que era quem tinha mais conhecimento na tribo, para que ele pudesse intermediar e executar o processo do Ho'oponopono, que acontecia através de todas as pessoas envolvidas. Então, ele reunia essas pessoas e aplicava a técnica. Foi então que em 1976, a Morná Simeona começou a modificar o processo tradicional do Ho'oponopono e adequá-lo para a realidade do mundo moderno. A Morná era uma kahuna. Esse título, né, era utilizado no Havaí para denominar os sacerdotes, os sábios. E ela trabalhava como massagista terapêutica em spas de saúde do Havaí, e inclusive chegou a atender diversos clientes famosos de vários cantos do mundo. E o que inspirou, né, o que influenciou a sua nova versão do Ho'oponopono foi a sua educação cristã, católica e protestante e os seus estudos filosóficos sobre a Índia, a China, entre outros. E um dos pontos fortes dessa mudança realizada por ela
foi que o processo passou a ser executado pelo próprio indivíduo. Então, sem a necessidade, não tinha mais a necessidade de um intermediador, o que facilitou muito a realização dessa prática, porque qualquer pessoa poderia fazê-la individualmente, sem depender de outra pessoa para fazer a técnica. E desde então a Morná passou a difundir o Ho'oponopono em diversos países, entre eles Estados Unidos, Alemanha, Holanda, Suíça, França, Rússia, Japão, enfim. E foi então que em 1982, um psicólogo chamado Dr. Hugh Lane descobriu esse método de cura e transformação quando procurou pela Morná, pois nessa época ela já era conhecida, como alguém que praticava algo milagroso, e ele buscava ajuda para curar a sua filha, que sofria de um sangramento muito doloroso na pele, dizem que era uma psoríase muito grave, há mais de 10 anos. Após conhecer pessoalmente a Morná e as benesses das suas práticas, a filha do Dr. Hugh Lane, através do Ho'oponopono, ficou completamente curada e ele decidiu abandonar tudo para se dedicar exclusivamente aos estudos dessas técnicas. Após 10 anos de parceria com a Morná, após 10 anos do Dr. Hugh Lane, de parceria com a Morná, ela partiu para o plano espiritual, deixando um sucessor muito especial e dedicado, para continuar o seu trabalho aí com a difusão do Ho'oponopono. E aí, um tempo depois, o Dr. Hugh Lane foi procurado para desenvolver um trabalho um tanto quanto desafiador. Existia um hospital psiquiátrico no Havaí chamado Hawaii State Hospital, que abrigava pacientes detentos de alta periculosidade com graves distúrbios mentais. Nessa ala, a maioria dos detentos ficava sob sedação ou algemados, pois era muito comum a agressão aos funcionários e entre eles. Por esse motivo, o índice de faltas e rotatividade dos funcionários no hospital era muito grande. Constantemente eles adoeciam, haviam problemas hidráulicos e elétricos no local, as plantas e as flores morriam e havia um medo constante entre os funcionários o tempo todo. O ambiente, na verdade, era super pesado, hostil. Então, um dos maiores desafios da administração era contratar e manter os funcionários trabalhando lá. E após conhecer a história do local, o Dr. Hugh Lane aceitou o trabalho, porém mencionou algumas condições que seriam de apenas ver o registro e a ficha médica de cada um deles e que não iria tratar dos detentos com terapias tradicionais, até porque elas já tinham sido aplicadas anteriormente por diversos profissionais e não tinham surtido nenhum efeito. E ele não iria ter nenhum tipo de contato direto com os pacientes detentos. E assim o fez. Em posse das fichas, ele passava o dia todo trancado em uma sala, aplicando as técnicas do Ho'oponopono. Com o passar dos meses, já era possível notar que a energia do hospital era outra. A unidade começou a ganhar vida. A dinâmica entre os presos já estava diferente. Alguns começaram a ficar mais calmos, necessitando de menos medicação. Outros já não precisavam mais das algemas. Algumas outras pessoas, alguns outros detentos, começaram a desenvolver trabalhos dentro do presídio. E, bom, o Dr. Hugh Lane trabalhou lá por aproximadamente 4 anos nesse hospital e após alguns anos a unidade psiquiátrica foi fechada por falta de pacientes. A maioria dos detentos foram reintegrados à sociedade e tiveram suas altas concedidas. Gente, aqui eu estou contando essa história de uma forma bem resumida para que o vídeo fique objetivo e você possa conhecer a origem e a história do Ho'oponopono de uma forma geral. Mas com certeza eu vou trazer um vídeo aqui contando essa história do Hospital Presídio completa, porque ela é incrível e muito emocionante. Então vale muito falar sobre isso detalhadamente, Em uma outra oportunidade eu tenho certeza de que vocês vão ficar surpresos com tudo que eu vou contar para vocês aqui. Mas dando continuidade aqui à nossa história, ao tomar conhecimento desses acontecimentos, as pessoas ficaram muito curiosas a respeito do assunto e perguntaram ao Dr. Hugh Lane
o que ele estava fazendo esses anos todos trancado, sozinho em uma sala, que gerou essa mudança incrível e surpreendente naqueles pacientes. E a resposta dele foi a seguinte, abre aspas, eu uso um método chamado Ho'oponopono. Enquanto eu leio as fichas dos pacientes, eu vejo o detalhe dos delitos e crimes que eles cometeram e me pergunto, o que está acontecendo dentro de mim para que eu experiencie esse problema? E como eu posso corrigir esse problema em mim? Em seguida, peço à divindade que purifique em mim toda e qualquer memória compartilhada que eu tenha com esse paciente e repito as frases: sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu repito essas 4 frases até que toda a energia negativa envolvida entre mim e o paciente seja purificada e liberada. Eu particularmente me emociono muito todas as vezes que eu leio e compartilho essa história, porque eu penso no quão especial e maravilhosa ela é. E se o Dr. Hugh Lane não tivesse acreditado, insistido e realizado esse trabalho incrível de limpeza, purificação e cura, provavelmente esses pacientes estariam fadados a viverem confinados em um manicômio, vivendo uma realidade extremamente triste e infeliz. Mas graças ao Criador, eles se conectaram, e transformaram a realidade de todos os envolvidos. Esse feito foi tão surpreendente que chegou até os ouvidos do famoso escritor e professor espiritual americano Joe Vitale. Ele ficou estarrecido com essa história e então resolveu procurar o Dr. Hugh Lane para saber mais detalhes sobre o assunto. Depois de muito tempo tentando contactar o Dr. Hugh Lane, aproximadamente aí 1 ano, finalmente Joe Vitale conseguiu não só contactá-lo, mas encontrá-lo pessoalmente. E daí por diante eles desenvolveram uma amizade genuína e passaram a se encontrar com mais frequência. Após algum tempo adquirindo um significativo conhecimento e vivendo grandes transformações na sua vida graças ao Ho'oponopono, o Joe Vitale fez uma proposta ao Dr. Hugh Lane para que eles publicassem um livro com esse tema, para que outras pessoas fossem beneficiadas com os ensinamentos dessa prática incrível que é o Ho'oponopono. A proposta foi aceita e o livro foi intitulado Limite Zero. Esse livro aqui, gente, ele foi publicado no dia 1º de maio de 2009 e foi através dele que o Ho'oponopono passou a ser conhecido e praticado nos 4 cantos do mundo, auxiliando muitas pessoas a transformarem suas vidas. Hoje em dia existem várias técnicas relacionadas ao Ho'oponopono, ensinadas pela Amorná ou recebidas por inspiração pelo Dr. Hugh Lane. Algumas delas são bem conhecidas, outras nem tanto, mas todas são maravilhosas e na sua grande maioria tem o mesmo objetivo de promover cura, purificação, limpeza na sua vida. Eu vou trazer todas elas aqui para você conhecer, experimentar e escolher uma ou mais técnicas que você se identificar e fizer mais sentido para você praticar, tá? Então você conheça, teste, pratique, e aí depois você faz a sua escolha, daí que você vai levar para o seu dia a dia para praticar. E para quem não sabe, esse ano, nesse ano de 2022, no dia 15 de janeiro, o nosso querido e amado Dr. Hugh Lane também fez a sua passagem de volta ao plano espiritual. Então eu gostaria de deixar registrado aqui todo o meu amor, carinho e gratidão a esse ser de muita luz que ajudou a propagar o legado do Ho'oponopono pelo mundo.
transformando aí a vida, né, de muitas pessoas, inclusive a minha. Bom, se você gostou desse vídeo e quer aprender como praticar o Ho'oponopono de uma forma simples e eficaz e promover grandes mudanças em qualquer setor da sua vida, se inscreva aqui no canal, curta e compartilhe esse vídeo para fortalecer a nossa corrente do bem e levar essa mensagem para mais pessoas serem abençoadas por esse conteúdo. Eu vou ficar muito feliz se você escrever aqui nos comentários o que você achou desse vídeo e se o que eu trouxe aqui hoje te ajudou de alguma forma. Se você tiver alguma dúvida a respeito desse tema, pode deixar aqui que eu vou ter o maior prazer em responder e poder ajudar de alguma forma, tá ok? Bom, gente, obrigada pela sua companhia até aqui. Eu te desejo muita paz, alegria e gratidão e até o nosso próximo vídeo.